todos. Em primeiro lugar, agradeço as palavras aí do Maurício, amigo já de longa data também, mas principalmente ao convite do Ceará para a gente estar aqui mostrando um pouco do que a gente tem feito e o nosso entendimento dentro desse tema. E isso é bastante difícil quando a gente é o... não sou, ainda bem que eu não sou o último, viu, Fábio? Mas assim, eu acho que 2 dias de muita gente boa, vários amigos expondo aqui, e eu tenho certeza que foi de grande proveito. E eu, para não ser uma coisa muito chata, para repetir, ficar falando, mostrando muito artigo, eu montei algo muito clínico para que a gente possa discutir exatamente esse tema de uma maneira um pouco mais leve para um fim de sábado, tá? Então, pus muito caso, vamos ver se eu consigo jogar isso dentro dos 50 minutos. Porque hoje que nós temos dentro da ancoragem esquelética, vocês viram aqui, mini implantes de titânio, mini implantes... Opa, passou já. Mini implantes de titânio, de aço, mini placas, implantes osso-integrados. Tive a grata satisfação também de encontrar a Ana Cláudia, que foi nossa aluna lá em Araraquara, e eu sei que ela está desenvolvendo um trabalho fantástico em mistura. Até falei com ela, falei, você não mostrou tudo, porque senão vai perder a graça, né? Mas é um pouco nessa linha, a linha de biomecânica, que a gente vai comentar um pouco aqui com vocês. E quando a gente fala em biomecânica, gente, é discutir um pouco, não só da mecânica propriamente dita, porque a mecânica é a ciência que estuda o efeito de forças em corpos. Então, poxa, a gente movimenta a dente, nós temos que saber mecânica. Mas também a biologia, né? Quando a gente pensa em biomecânica, nós temos aqui a biologia. E biologia diz respeito a coisas que a gente sabe, mas quando você está atrás do alicate parece que esquece. Então é isso que eu queria discutir aqui com vocês, alguns detalhes que tiram o sono de muita gente, e com isso eu acabei jogando a apresentação mais clínica, mas muito voltado nesse tema. O que a gente faz de errado, que faz com que a gente depois apanhe, e de uma maneira geral, como corrigir essas coisas. Porque eu posso ter problemas desse tipo. Então, primeiro caso, tá? Eu queria começar já com um caso clínico. Essa é uma paciente que me procurou, uma médica, fuma. Pensa alguém que fuma muito. Médica de UTI, tá? Ela... E é assim, a periodontista me proibiu de colocar aparelho fixo nela. Ela falou assim, eu só quero que você intrua esse segundo molar, porque eu quero pôr um implante, antes que ela perca o primeiro, que já está com lesão de furca, aqui no inferior. Ok? Aí a gente vê aqui, ó, que o segundo molar superior realmente instruiu bastante, principalmente a cúspide palatina. E aí nós vemos então, olha, uma extrusão aí de pelo menos uns 2 milímetros na cúspide palatina, talvez uns 3, ou seja, bastante. Mas quem que é louco de intruir segundo molar, né? Gente, vai ter, tá? Para no primeiro. Ela falou, não, eu vou perder o primeiro de baixo, eu não quero, eu quero ter todos os meus dentes na boca. Então, legal. Qual é o nosso problema aqui? Porque o nosso problema é, ok, não quer aparelho fixo, perfeito. Vou intruir, acho que a Ana Cláudia deve ter mostrado vários casos com 2 mini implantes. Ok, tudo certo. O problema nosso é assim. Você vai pôr um mini implante aqui, que é mais fácil. Você vai pôr o outro aqui, e nós temos um problema aí, né? Eu não sei, eu já tive alguns colegas que lesaram a artéria aí. Gente, é desesperador, tá? Então você sai correndo com o paciente, assim, com a ambulância, ela sai com o teu carro, jorra sangue para todo lado. Eu sou medroso, tá? Eu faço mini implante, mas eu sou medroso, eu vou no que é seguro. Então hoje, eu nunca coloco na distal do segundo molar. Eu instalo vários, mas eu vou ter que buscar aqui, né? O problema é como é que você vai instalar um mini implante na distal do segundo molar, né, gente?
é difícil até, primeiro, tem que entrar com o micromotor. Segundo, como é que você enfia o micromotor na distal do segundo molar? Dificílimo. Então eu queria trazer para vocês algumas opções, algumas soluções que eu acho que hoje estão disponíveis no mercado. Então nós usamos aqui, na verdade, desculpa estava falando aqui para o Fernando que eu ia mostrar com o iPad as coisas todas, desenhando as forças, deu pau. Não está funcionando. Mas a verdade é assim, gente, ó, a gente vai fazer aqui, nesse caso, uma força intrusiva nesse molar, e essa força intrusiva, ela tem que ser de 20, 25 gramas. É nada. Isso tende a fazer o que com esse parafuso aqui? Quando eu puxo ele aqui para cima e desço, nota que esse parafuso tende a girar nesse sentido, ó, que a gente chama rosca no sentido horário, rosca direita, ok? É a rosca que a gente está acostumado a parafusar mesmo. Então, se nós colocarmos um parafuso aqui, com a rosca no sentido certo, mesmo colocando uma força, até porque essa força é muito leve, esse parafuso não solta. Eu não posso colocar muita carga, tá? Mas 20 gramas, gente, é nada. E por palatino, nós colocamos um mini implante onde é fácil, né? Coloca aqui, ó, que é fácil, ok? Pouca força, estica ao máximo esse elástico, porque ainda assim ele é muito mais forte que os 30 gramas que a gente gostaria de ter, mas mesmo esticando muito, vocês vão ver que ao longo do tempo ele já até intruiu mais aqui a palatina. E aí a ideia, então, de alguns casos eu uso rosca para um lado, outros casos a rosca invertida. E a boa notícia é que a Morelli soltou esse parafuso num preço baixíssimo, né? Esses que eu estou mostrando aqui era da conexão. A Morelli soltou a R$30 cada parafuso desse, né? Vai ser difícil a gente não usar a Morelli hoje para fazer essas coisas, e o outro já é barato, né? E o parafuso é muito bom, né? Falar a verdade, o titânio hoje é Morelli para mim, tá? No meu consultório a gente usa Morelli. E aqui só ilustrando, ó. Então, por palatino andou mais rápido, por vestibular nós estamos ainda intruindo, e olha lá o quanto chegou. Apesar de ser médica, nem sempre escova tão bem, né? Faz parte. Mas olha lá, aí pôde ser colocado um implante na arcada inferior. O detalhe sempre é assim, gente, para uma intrusão de 3 milímetros, pode computar 6 meses, tá? Se você ficar com... Qual que é o nosso problema? A gente fica achando que é rápido, a intrusão é meio milímetro por mês. Se você põe muita força, o que você gera é exatamente o lado biológico que a gente tanto foge, que é colocar muita força e obter exatamente uma reabsorção radicular. Evite força pesada intrusiva. Olha lá, saiu daqui então para essa condição. Dessa situação para essa, e daqui para essa situação. Então, detalhes diferentes aí, não sei, que na verdade eu trago aqui mais para a gente discutir, porque são situações clínicas que exigem um pouco mais de cuidado. Caso mais chato esse, né? Nada morde com nada aqui. Esse não oclui com ninguém, esse não oclui com ninguém, esse também não, né? Então tá só ocluindo desse lado aqui, né? E aí a gente queria intruir esse molar. Nota que para a gente intruir esse molar, olha lá, extruiu, não tem nada. Eu queria também ilustrar, porque para quem vai fazer mini implante, a coisa mais fácil é fazer nessa área, né? Você não vai acertar a raiz de jeito nenhum. Pouca força. De novo, nós trabalhamos aqui com 20 gramas. Como ele estava um pouco inclinado para lingual, nós aumentamos um pouco. Começamos com 40 gramas de força. E nota que quando eu puxo ele aqui em cima e eu puxo para baixo, a alavanca faz isso, ó. Ele torce no sentido anti-horário. Rosca invertida, parafuso azul. Ok? Então é isso que nós fizemos. Um parafuso azul. Da Morelli também é azul. Da conexão também é azul. E a gente tem aqui a rosca invertida, permitindo a intrusão desse molar
E depois, quando ele estava com uma inclinação boa, eu usei um cantilever para controlar o torque, para que ele não saísse demais para vestibular. Saindo dali para cá, e depois ainda a gente acabou verticalizando esse molar com uma alça retangular, que gerava essa tendência rotacional, e aqui também. Então essa alça retangular ajudou a verticalizar esse dente. Aí um pouco mais para frente, gente, a gente já estava com o molar, pediu um implante, né? Logo no começo o implante foi colocado, agora ele não instrui mais. Tínhamos que intruir esse pré-molar e descruzar, ele estava cruzado por vestibular. Então aqui só ilustrando, um cantilever que sai daqui, uma alavanca, né? Um fiozinho, que ele sai lá da vestibular e ele está ativado aqui para dentro, intrui e lingualiza, ao mesmo tempo que o inferior também, saindo do implante, intrui e vestibulariza. E com isso, nós conseguimos, numa situação bastante chata de ser trabalhada, a gente conseguiu sair daquela condição agora, já numa situação de melhor posicionamento. Então dá para ver bem aqui, início, intrusão, verticalização, colocado o implante, nós fizemos a intrusão e a lingualização desse premolar, voltando a dar então função para ele, e agora é trabalhar o fechamento dos espaços. Por que eu coloquei esses casos? Porque, na verdade, gente, a gente vê o pessoal sofrer demais por aí. E assim, quanto será que tem de força esse elastiquinho aqui? Ó? Quanto será que tem de força isso aqui? Ó? Eu disse para vocês que para intruir um molar, a gente precisa de 40 a 50 gramas. Muito mais que isso, a gente está careca de saber que o movimento intrusivo é o que dá reabsorção radicular. Para que eu vou pôr tanta força? Tá? Então, o que eu quero ilustrar é que essa paciente nos procurou com 3 anos de tratamento. Estudante de odontologia, 3 anos de tratamento, só um lado conseguiram intruir. E o outro está igualzinho, mesmo tendo 2 mini implantes, tá? E ok, a colocação do implante está certa, não tem nada de errado nessa situação, só que esqueceram uma coisa básica, né? Então observa que, deixa eu só voltar aqui mostrando, o implante não está pegando em nada, não é que tem alguma coisa muito errada, mas o que nós temos é o quê? É uma coisa básica. Se eu quero levar um dente para cima, gente, não tem jeito. Para levar, pode ser com elástico em cadeia, pode ser com cantilever, o dente não sabe o que está puxando, tá? A célula do dente não sabe a marca do aparelho. Eu acho que é importante que a gente entenda isso, tá? Que a gente tem aqui, essa parte é sempre mais estreita que essa. E nós temos que abrir o espaço. Se você não abre o espaço, não intrui. Simples assim, tá? Ou às vezes você põe tanta força que ele intrui absurdamente, né? E perde a raiz. Reabsorve a raiz. E ele intrui os vizinhos também. Né? Então, a ideia é essa. É intruir nessa situação. É básico, né? Não funciona porque não ocupa o mesmo lugar no espaço. E aqui eu encontro isso, isso aqui é uma figura de livro, tá? Na última agora, não esse ano, 2 anos atrás, eu olhei uma foto e falei, puxa vida, isso está no livro da Abor, tá? Não sei nem quem que é o autor, eu fiz a foto e nem me interessa. Mas olha, gente, quanto tem de força para intruir esse molar só por vestibular? 1,5 kg? Fácil, tá? Olha, eu medi, peguei várias, tá? Várias correntinhas ali, ó, e medi. Esse tensiômetro vai até 300 gramas, olha. Nota que 300, malemar abriu um pouquinho ali, né? Ou seja, ali tem no mínimo 1 kg de força. E aí deu reabsorção, que azar. Nossa, como eu sou azarado. Fiz tudo certinho e deu reabsorção radicular. Gente, a gente tem que fazer a coisa certa para dormir gostoso, tá? E hoje eu acho que é isso. A gente entender o que está fazendo e fazer com força leve e constante é o que deixa a gente fazer a coisa mais tranquila. Também na internet, entenda que para você intruir um dente,
o efeito colateral é extrusivo, é mais fácil, muito mais fácil, com força pesada, instruir o vizinho do que instruir o outro, tá? A não ser que fosse um baita de um paciente muito braque, muito face curta, tá? Mas caso contrário, o risco de ferrar o vizinho é muito grande. Ou seja, não é por aí, tá? A gente às vezes nem precisa de mini implante, que só ilustrando para vocês, nós usamos aqui, de novo, 20 gramas por vestibular, 30 gramas por palatino, né? E nós conseguimos fazer a intrusão desse molar sem sequer colocar qualquer ancoragem esquelética. Então, não é o tipo de ancoragem, sim saber, o dente precisa só de 15 gramas por dente para fazer força, para poder conseguir ser intruído. Só que é leve e constante. Esse é o ideal para que a gente consiga fazer esse tipo de movimentação. E aqui então, puxa, direto, né? A gente compra isso, compra essa ideia que você pega, coloca o parafuso aqui e que tudo vai dar certo, porque não tem como o parafuso vir para trás. O máximo que vai acontecer é soltar, eu ponho outro. Ah, legal, mas tem como abrir a mordida. E é simples, né? Por que está abrindo a mordida? Porque está longe do centro, gente. E o problema, tá? Usa arco retangular, aumenta o atrito. Quanto mais atrito, mais força eu coloco. Quanto mais força distante do centro de resistência, mais ele tomba. Então eu ponho 1 kg de força, desse jeito aqui, se eu ponho 1 kg aqui, 1000 gramas, se está a 10 milímetros do centro de resistência, eu tenho uma tendência rotacional de 10.000, gente. É muito, tá? É lógico que tomba. Ah, mas chega a abrir a mordida? Chega, porque o dente inclina. E ele, quando ele inclina, ele aumenta o atrito. A gente chama isso de knotting. Ele trava. E a hora que ele trava, ele leva tudo. Abre tudo, gente. E é simples. Não é isso que tem que fazer, né? Na verdade, a gente... Então tá aí, por isso que abriu, né? Na verdade, a gente tem que jogar perto do centro de resistência. Faz um power arm. Eu hoje prefiro fazer ele saindo da distal, você ter um controle melhor, e eu dobro ele para frente assim. Então hoje eu prefiro fazer assim. E se você tem uma constrição óssea ainda, eu prefiro fazer com mola. Tá? Geralmente 150 gramas, tendo um fio guia 0,20 redondo, porque está num plano do espaço, não preciso ter retangular, a gente consegue trazer isso com facilidade. Tá? Só mostrando um caso, que é implante, tá? Então, ou seja, não dava para mexer nesse superior, a nossa ideia era fechar só o inferior para levar aquele dente lá. Verticalizou e agora estamos trazendo com um power arm e uma mola de 150 e o controle também feito de rotação com um cantilever. Esse cantilever, quando eu ativo ele para trás, ele dá para mim uma força anterior para frente, para mesial, e ele tende a corrigir o giro, o que é fantástico. Com 50 gramas, eu ativo um espaço desse, eu ativo uma vez só e eu controlo esse fechamento até o final. Jogo no centro de resistência e deixo ele vir tranquilo. Desocluo, né? Na maioria das vezes a gente desoclui e a partir disso nós vamos ter essa situação. Então, de novo, era um implante, aqui não dá para levar, a opção nossa foi terminar por aqui, mas saindo de lá para cá com um controle legal dessa movimentação. Isso é um movimento chato, né? No superior é mais fácil, dá uma olhada nessa paciente. Ela tinha a genesia desse molar de segundo pré e tinha a genesia do segundo molar. E a gente optou por extrair o molar descido e trazer esses dois para frente. Tá vendo? Ela não tinha segundo molar e ela não tinha o segundo pré. Mesma coisa, tá? Superior, inferior, centro de resistência 8 milímetros acima do tubo auxiliar. É ridículo, gente. É um pedacinho de fio 19 por 25 dentro do tubo cruzado, do tubo auxiliar, desculpa. E a gente vai puxar aqui com 100 gramas, 100 ou 150. Aqui eu fiz segmentado puro, mas normalmente eu deixo com um fio 18 aqui, guia, tá? Se eu ponho um fio guia, eu tenho atrito, eu uso 150. Se eu não tenho o fio guia, eu acabo usando 100 gramas só, que foi o que nós fizemos. E controlando essa situação por palatino,
com um cantilever também. Ó. Então isso aqui é ativado para distal. Geralmente ele fica aqui, ó, logo na distal do tubo, não precisa nem medir. Você põe lá, ele corrige o giro. Um espaço grande desse você ativa no máximo 2 vezes. Tá? E ele controla o giro, vem tranquilo para frente. E olha lá, fechou tudo, pôs o primeiro e o segundo molar em oclusão. E a gente acabou terminando dessa maneira. Sem estragar a linha média da face, né? Legal. Eu queria comentar com vocês, eu não vou estragar, eu estava assim, preocupado de mostrar alguma coisa relacionado a, eu acho que muita gente deve ter falado aqui já de extra-alveolar. Eu sabia que o Fábio vinha aqui também falar de extra-alveolar, eu aprendi a colocar, né, parafuso extra-alveolar com ele, com o Rodrigo. Então, eu falei, eles estão muito à frente, eles fazem mais tempo que eu. No entanto, eu quis trazer algumas ideias diferentes do que a gente tem trabalhado. Tá? Então, vou começar com o buccal shelf. E a primeira coisa que eu queria ilustrar para vocês é assim, não pus nada de teoria, tá? Então, o que eu queria comentar é que essa instalação, a gente tem feito um motor, tá? E a ideia é o seguinte, eu estou fazendo uma pré-perfuração com a lancinha da conexão. É aquela chave lança, não é aquela que te puxa o tecido junto, não. Ó. É só uma lancinha e a gente coloca muita força, tá vendo? É só aquela pontinha, aquela agulha, ela é fantástica para fazer essa pré-perfuração com o motor. Gente, não precisa montar em cima da cabeça do paciente, tá? Então, você não segura ali, porque no vídeo do Krishang é a coisa mais ridícula fazer. Só que hoje eu tenho muita aluna, muita mulher. Várias delas desistiram no meio do caminho e falaram, Maurício, isso aqui é impossível da gente fazer. E aí, conversando com o pessoal lá em Araraquara, dá uma olhada, eles desenvolveram um motor de implante, eu falei, barato, hein? Ortodontista, não é implanto, tá? Faz mais em conta que você consegue. E aí, o que a gente fez aqui, ó, você vê com 20 RPM e dá quase 60 newtons de torque. Gente, fantástico isso para ser encaixado. Tá? Essa chave é a curta ainda, de contraângulo. Eu acho hoje eu gosto de usar uma chave média. Tá? Então, existem, na verdade, 3 chaves. Aqui, ó, um detalhe, a gente põe em 20 RPM. Ele vem girando bem devagarzinho, tá? Tentei com vários motores, tá? Beltec fica lá em Araraquara e o dono foi me dando, né? Eu falei, olha, barato, ele me deu uma porcaria do motor. Foi barato, mas bom. Aí melhorou o segundo. Fomos pôr, parou no meio. Eu falei, não, porcaria, me dá outro. Ele falou, agora chegou no máximo, hein? Esse é o nosso melhor motor. Mas esse eu confesso que nunca parou, tá? Então e assim, eu já pus isso, fazendo exercício com maxila de porco, a gente mirava no dente, tá? Para ver se ele aguentava mesmo. Mirava no dente e ia. E ele vinha, batia no dente, desviava, entortava o parafuso de aço e não parava. Eu falei, opa, acho que a gente achou o que precisava. Tá? E assim, um detalhe para vocês, tá? Eu sei que muita gente tem feito mini implante no buccal shelf com titânio. Gente, eu tenho amigos que quebraram. É super, não vai acontecer nada. Mas você que pôs lá e deixou um negócio que não existia, né? É uma preocupação a mais para o resto da sua vida aí, que a gente não precisa disso. Os parafusos estão baixando o preço, né? Hoje, a gente consegue, a House aí tá vendendo parafuso a 50, 60, 70 reais, ou seja, está num valor super viável. A Morelli já solta dela. Então, vai ficar muito em conta. Quem não usou ainda pode tratar de usar. Mas eu tenho medo, porque é muita cortical. São 4, 5 milímetros. Tá aí, gente. Beltec, tá? O motor está saindo 2.900. Um Ortônia tá 5.000 e não faz buccal shelf nem a pau. Tá? Tá 5, 6 mil reais e não faz nenhum buccal shelf.
Então o motor, a não ser que você compre o de implante, mas aí joga ele para 7, 8 mil reais. Então dá um bom custo-benefício. O detalhe só é assim, tem que comprar também o contra-ângulo com redução de 20 para 1, que é o que dá, aguenta a porrada mesmo, aguenta o torque. Tá? Então é isso que eu mostrei. E o que eu queria chamar a atenção é que assim, tem-se então, normalmente a chave menor, tem a chave maior. O da House cabe na chave dela, cabe na da Morelli, cabe em todos que tem esse final de contra-ângulo. Porque a gente tem isso, né? O pessoal vende alguma coisa, aí você tem que comprar a chave. Aí você tem que comprar, você já tem tudo o resto, só comprar as hastes, tá? Eu hoje gosto muito de trabalhar com a haste média, que foi desenvolvida para a gente colocar com o motor o bucal shell, tá? Então é muito legal, tem funcionado bem legal na nossa mão. E aí eu queria ilustrar, vocês vão ver classe 3 de montão, mas é um menino, dá uma olhada, ó, um menino que não tinha muito problema na face. Tava legal, né? Se nós olharmos, mas era uma bela classe 3, né? Tá cruzado desse lado, cruzado aqui, cruzado anterior, é uma classe 3, esse lado classe 1. O que eu tenho visto é que muita gente, para esse tipo de caso, mesmo tendo um lado só, coloca 2 parafusos. E assim, lá está em classe 1, gente. Para que furar o rapaz 2 vezes, né? Está assimétrico, não. Por quê? Porque quando eu tenho um arco contínuo todo, bem rígido, e eu puxo isso para trás, eu altero aquele lado, né? Tendendo até a puxar um pouco para frente. Hoje o que a gente faz, nós começamos esse caso, lógico que extrai o terceiro molar, puxamos aqui o pré-molar para trás, levando ele para trás então, e logo em seguida nós segmentamos, tá? Então a gente leva os dentes para trás para que eu não vestibularize esses dentes aqui, porque tinha um apinhamento. Mas tão logo a gente consiga fazer isso, acho que dá para ver melhor no... Aqui, ó, vai dar para vocês verem melhor, ó. Observa que ali eu tenho um segmento de fio no segmento anterior, um segmento de fio no posterior, e bem ali tem uma quebra. Essa quebra é uma dobradiça que a gente faz, que a gente simplesmente pega um fio de níquel titânio e dobra, ó, da distal daquele canino e faz um sobrearco até o outro lado. De forma que eu crio uma dobradiça nessa área e uma dobradiça nessa área. Ok? Então, eu sei que a maioria tem medo de cortar o arco. Essa é uma forma de chegar no meio do caminho, tá? É um fio, são 3 segmentos distintos, mas eu tenho um níquel titânio que controla, porque o níquel titânio permite a mudança de forma de arco. E com isso, a gente consegue trazer um resultado, um caso totalmente assimétrico, uma situação de simetria só com um parafuso, gente. É muito legal, né? Então isso hoje é misturar um pouco da biomecânica com o que a gente faz aí com esse tipo de parafuso. Saindo daqui então agora e chegando nessa situação, praticamente finalizado, né? Vou mostrar alguns casos aí que estão em andamento que eu achei, falei, pô, tô no fim, eu sou o último, deixa eu pegar alguma coisa fresca, que eu acho que a gente até nem mostrou muito em lugar nenhum. Essa paciente veio encaminhada do cirurgião para mim, tá? Ele falou assim, Maurício, ela não pode ser submetida à cirurgia ortognática, ela tem muito problema sistêmico, se vira. Você olha a face, até nem é tão ruim, né? Aí a gente vem para a boca. Talvez aqui não mostre muito bem. Aí eu peguei, para a gente identificar isso melhor, tá assim, olha lá, tá cruzado o anterior, tá? Tinha terceiros molares, extraímos. Aí eu peguei e falei assim, ok, agora eu vou usar os modelos digitais, dá para a gente checar com mais exatidão o que está acontecendo. Olha essa brincadeira quando eu olho de cima, tá vendo? É outra conversa, né? Parece fácil, mas olha aqui, ó. Olha ali, ó. Tá fácil o caso? Olha aqui, ó. Mesmo essa situação aqui. Ok?
caso realmente cirúrgico, né? E eu queria ilustrar para vocês que, ok, na simulação, olha que lindo que fica, né? A gente vai lá, posiciona e tal, mas não adianta nada eu posicionar se eu não souber como levar para aquela direção, tá? Então o que a gente fez foi estudar cada posicionamento dentário daquele e olhar no sentido assim, de como é que eu trago isso para cá, essa condição para essa. E a mesma coisa, daqui para cá, ó. Nota que está tudo em classe 3, né? E cruzado ainda. E mudar essas formas de arco dessa situação para essa aqui. Ou dessa situação para essa aqui. E aqui é o que nós fizemos. Nós usamos 2 buccal shelves com 2 cantilevers. Então, para quem não usa ainda esse tipo de parafuso, uma dica legal, compre sempre com slot ou com cabeça de bracket, porque você pode precisar, tá? E aqui eu vou trazer algumas ideias do que a gente faz com esses slots, tá? Porque a maioria é mais barato, o sem slot, mas é R$20, 5, R$10, sei lá, gente, é pouco, tá? Para que a gente possa fazer o que aqui? Nós estamos aqui, esse lado empurrando esse dente para dentro, para a lingual, e esse dente para fora, para vestibular. Ok? Então nós estamos modificando essa forma de arco. E ela aqui, 1 mês e meio atrás. Tá? Um paciente que está 1 ano e 2 meses em tratamento. Um caso cirúrgico que eu olho hoje para ele e falo assim, aqui eu termino. Tá? 2 parafusos, 2 cantilevers empurrando o dente para onde a gente gostaria que ele fosse. Superior, basicamente, expansão com esses arcos de níquel titânio largos. O pessoal usa em alto ligado, arco largo. Eu uso no bracket, funciona igual, tá? Porque quem manda não é o bracket, é o fio, né? Quem faz a força é o fio. Então, você usando um arco largo, ele expande também. E aqui já em aço para finalização. Olha lá, usando um buccal shelf para verticalizar um molar. Usamos ele para verticalizar uma alça retangular. Fizemos aqui, isso é uma alça de TMA, 17 por 25, ativado nos ângulos aqui, de forma que eu feche esse ângulo para gerar o momento que eu quero. E olha lá, verticalizou, abriu um pouquinho, porque está tocando a cúspide, mas depois a gente trouxe ele para frente também. Então, uma das ideias é essa, usar o buccal shelf com alça retangular para verticalizar, e aí depois, ao invés de tirar ele aqui e colocar um mini implante para poder puxar ele para frente, a gente fez nada mais, nada menos que um cursor, tá vendo? Ele toca aqui, toca nessa área, nós travamos, olha, travamos o parafuso com uma dobra e fizemos como se fosse um cursor aqui na frente, ó. Ele trava ali e vai me jogar a força exatamente onde eu quero, como se eu estivesse colocando o parafuso ali embaixo. Então, ideias, tá? Para que a gente possa usar, como eu disse, eu acho que não tem muita gente usando dessa forma, mas abre o leque, né? Porque muitas vezes a gente não tem o aparelho de raio-x no consultório. O buccal shelf eu palpo e eu consigo colocar mesmo sem radiografia. Aqui não dá, né? Colocar entre 2 raízes, a tua chance de pegar uma raiz é muito grande se você não tiver o aparelho de raio-x. Então aqui só ilustrando com o dente já em posição, vindo, agora falta só acertar e no encaixe. Com relação ao IZC, eu vejo assim, gente, muita gente usando, bacana. Eu sei que o Ert esteve aqui. O Ert gosta de pôr mini placa de montão, né? Ele põe 6, 8 mini placas. É placa que não acaba mais, né, gente? E uma coisa que eu não entendo, eu realmente até precisava perguntar para ele, como que ele não tem infecção? Porque, gente, eu fui o cara que trouxe o Sugawara para o Brasil, em 2001. O Sugawara me deu um kit. Eu usei muita mini placa. E a gente teve
muita infecção, tá? Porque a gente não sabia, teve uma época, e a gente parou de ter infecção a partir do momento que nós colocamos a saída de emergência dela, né, na junção mucogengival. E quando eu vi isso, o Fábio mostrou isso para mim a primeira vez, eu falei, nossa, faz muito sentido. Porque se dá para pôr em mucosa que não move, não vai ter infecção. Acontece que não é assim que estão fazendo sempre, né, gente? E é isso que me preocupa, porque não é todo mundo que tem anatomia que me deixa pôr aí. Se estiver perto da mucosa, ok. Se estiver muito distante, porque você pega um face longa, muita gente está colocando ele em pé mesmo, né? É prato cheio para dar infecção. Esses dias eu fiquei sabendo, não sei, até a aluna minha que comentou, falou que quase morreu um rapaz lá em Bauru, uma criança, imagina? Porque pôs um parafuso no teu consultório, ele teve septicemia, foi para a UTI, quase vai dessa para melhor. Porque pôs um parafuso com você. Eu tive muita infecção. Onde você tem infecção, a chance de reagudizar é muito maior do que o outro lado que não teve. Tá? Então é muito chato isso. Né? Você ter o paciente, vai pôr um parafuso que não é para dar nada, e você tem que ficar lidando. Aí você dá antibiótico para o paciente. A placa a gente tem que dar antibiótico quando coloca, mas depois, se ela está em mucosa ceratinizada, não tem nada para fazer mais, não tem dor de cabeça, gente. Isso me preocupa. Então, perto da junção mucogengival está fantástico. Lá em cima, pelo amor de Deus, não façam, gente. Tá? O que me preocupa, só chamando a atenção, né, que quando você coloca essa força aqui, está abaixo do centro. Esse fio é fino, né? Isso é do Crishangue, tá? Quando a gente joga essa força, esse dente inclina. Quando ele inclina, ele destrui esses dentes, tá? Só que quando ele destrui esse dente, aumenta a sobremordida? Não aumenta porque ele morde só ali. Tem um bite turbo. Agora imagina você sendo o danado do incisivo. Tá? Você tem algo que puxa e empurra você para baixo. Aí você morde e ele vai para cima. Puxa, vem para baixo. Morde e vai para cima. Puxa, vem para baixo. Isso na literatura se chama jiggling. Isso é o que todo mundo sabe que gera reabsorção radicular. Tá? É uma das coisas que eu coloco assim como crítica. Eu vi vários casos, eu tive no curso do Crishangue em Maringá, dessa vez agora no Rio eu não vi, mas eu vi muita reabsorção incisiva. Eu não gostei do que eu vi. Porque eu olho isso, a gente vem de saúde, gente. Para mim isso pega muito. Eu não gosto dessa ideia. Tá? Então, por quê? Porque o fato de destruir e bater aqui, a tua chance de ter problema é muito grande. Tá? Porque ele mesmo, isso aqui é da mandíbula que eu virei de ponta cabeça, quando você estuda a mandíbula, esse tipo de aparelho, se eu amarro aqui no bracket, ele vai extruir e vai ter uma tendência intrusiva lá atrás. É assim que funciona. Se é isso que você quer, perfeito. Se não é, você vai ter que fazer diferente. Tá? Então, o que eu hoje tenho feito, e é isso, né? Só não vai extruir porque tem ali essa situação. Eu queria mostrar para vocês, essa paciente chato, né? Que vem no sentido assim, não gosto do meu dente para frente. Caramba, é braque, né? Face curta. Eu vou extrair, nesse caso, como é que eu vou criar esse espaço? Mas se eu retraio esse dente, com certeza eu tenho extrusão relativa, porque ela não gosta dessa situação que está vestibularizada, né? Quando eu faço isso, eu tenho extrusão relativa. Essa extrusão relativa me pega, né? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Hoje, o que a gente tem feito, porque eu não uso bite turbo, é trabalhar com curva, gente. Olha, aqui a gente colocou um implante desse lado, pôs 2 IZC, um buccal shelf aqui. Aqui tinha um implante, né? E nós levamos tudo isso para trás dessa forma. E ela aqui no final. E a gente olha, né, dá uma melhorada bastante significativa. Mas como fazer isso se eu não uso esse bite turbo, né? Então o que a gente faz hoje é isso, um dente que está lá na frente, se eu inclino ele, naturalmente, sem mexer no ápice, ele vai tomar uma posição mais extruída, né?
A gente controla isso com curva, tá? Põe curva no arco, gente. Mais velho que andar para trás, né? Mas e aí? Quando eu ponho curva, eu aumento o torque. Mas e se eu trabalhar com 17 por 25, por exemplo? Eu dou uma folga absurda. De usar força abaixo do centro, ele colapsa, ele inclina. Não use um 19. Deixe ter folga no fio, que você vai conseguir fazer esse movimento com controle, sem permitir a extrusão e sem precisar fazer o paciente morder só no incisivo. Tá? Então isso é mais saudável para o incisivo, é algo que eu não gosto de ter no meu consultório. Tá? Recessão gengival, reabsorção radicular, eu não gosto de correr esse risco. Tá? E dá para hoje a gente fazer isso. Vocês devem ter visto aí na internet e tal, são dois amigos meus, o Shibuya, também fui lá junto com o nosso amigo aqui, o Edson, fazer o curso de instalação de mini implante também, e eles desenvolveram esse produto aqui que hoje a House comercializa, tá? Então, peguei até algumas coisas deles, mas eu gosto dessa ideia, tá? Independente de quem seja, tá? O que importa pra gente é, vamos usar, se funciona, por que não, tá? E eu vou mostrar um pouco disso. O que é que eles pensaram? Vamos comprar parafuso barato? Vamos comprar o da Morelli mesmo? E se a gente colocar, que é o que a Kika usa, tá? A gente começou a usar os produtos da Kika. Só que o problema é assim, você põe, e eu tive um caso muito assim, tá? A gente instalou os mini implantes e era de curso. Aí voltava daí um mês. No meio desse tempo caiu. Aborta a missão. Aí voltou outro mês, colocamos em outro lugar. Foi. Instalamos a mecânica, mais um mês caiu de novo. Gente do céu, é terrível, né? E a gente teve que ir se virando para poder acertar. A vantagem disso, na verdade, é que você tem aqui mais espaço para poder colocar o mini implante. E você pode colocar até do lado aqui e amarrar, porque ele é feito assim, ó. Você encaixa aqui, estabiliza com o amarrilho e joga uma resininha por cima. Eu gosto de usar ou uma Flow ou uma resina Triade e a gente estabiliza aquilo. Isso aqui são 2 tubos de barra palatina, tá? Então eles desenvolveram isso aí, eu achei fantástico, foi daí que eu quero usar, tá? E a gente tem usado bastante esse tipo de coisa. E aí a gente pediu para a Morelli fazer uma chave média também, porque para instalar no anterior, como foi mostrado aqui, para fazer o protocolo Guanhães, né? A gente tem que fazer aqui, eu preciso da chavinha pequena. Mas lá atrás, se eu quero fazer em pé, eu preciso de uma chave maior. Aquela chave pequena, se eu tiver um palato profundo, não permite. Então a chave média é bem legal. E a Morelli soltou esse produto agora também em agosto, 2, 3 meses atrás. Porque eu posso ter pacientes assim, tá? Paciente mais face longa. Nota que aqui era uma classe 2, uma mordida aberta, cruzada, bem facinho, né? É só essas coisas me procuram lá. Isso que é o chato. E aí a gente vai ver aqui, ó. O que nós precisamos? Nós precisamos levar esses dentes para trás, só que quando nós olhamos era muito ruim, palpava ali, ia ter que ficar muito lá em cima. E aí a gente acabou usando no palato, tá? Então é isso, ó. E para o palato profundo ele nem sente, porque a língua nem toca lá, tá? Então, para o paciente com palato profundo, gente, é maravilhoso. Você põe 2 parafusos e faz um cantilever que joga ele para trás. Isso aqui, 150 gramas, dá e sobra para movimentar tudo. E eu ponho um fio redondo 0,20 para guiar essa movimentação. Aqui já mais à frente, observa o quanto melhorou a relação. O quanto já corrigimos a linha média, a inferior já está num fio um pouco mais espesso. Ideias, tá? Então algo, não tenho casos ainda finalizados, mas da dificuldade a gente foi adaptando e achando algumas soluções. Opa, desculpa. Esse aqui é o outro caso. Outro casinho, olha, dá uma olhada aqui. Nós temos essa situação. Encaixa lá. Dá para fazer ao mesmo tempo a distalização desse molar para criar o espaço, né? Lembra que para jogar para lingual sempre espaço precisa ser criado. E ao mesmo tempo uma forcinha aqui, mais ou menos, né? Porque ela não é tão leve,
intrusiva e lingual. E olha que bacana, ó, saindo daquela situação, chegando nessa situação aqui. Ó. Então é algo que é legal, por conta de um aparelhinho só, que tem 2 tubos. Normalmente a gente tem usado o fio 0,8 de TMA para fazer essas movimentações, nesse dispositivo DSL aí. Olha esse caso, mordida aberta também, mesma história. Ok, serve num sentido, agora colocar o IZC para intruir, às vezes a gente tem dificuldade, porque eu tenho que colocar muito alto. Então a gente tem usado ele também, ó, coloca ali, faz os 2 parafusos, coloca o fio de amarrilho, puxa ele lá para dentro, ele está lá, e aí faz a alcinha. Então faz geralmente no laboratório antes, foi feita uma barra palatina, para evitar que a força intrusiva colapsasse isso tudo. E a gente vê aqui a sequência, ó. Nem montado o aparelho fixo foi superior, a gente vê que daquela mordida aberta, chegou aqui, ó, por intrusão do segmento posterior. Ok? Ideias. A vantagem disso é, você compra um dispositivo desse, custa, sei lá, R$100, e você não precisa, quanto tá? 150. Subiu, hein? Vou reclamar hoje. Você compra isso e não precisa mandar para correio, não precisa esperar voltar e você instala isso no dia ou no dia seguinte, tá? Então é muito bacana. E se soltar um parafuso desse no meio, você vem, coloca ele mais pro ladinho aqui. Se soltar aqui no meio, você joga um pouquinho mais para trás e funciona do mesmo jeito. Basta amarrar e prender com resina, tá? Então você tem a chance de, pode soltar quantas vezes quiser, que você não muda o dispositivo. Eu acho que essa é a grande sacada desse dispositivo. Bom, para fechar, acho que já mostraram casos assim de mordida aberta, acho que o Armando me precedeu aí também, deve ter mostrado casos de mordida aberta. A gente usava sempre para esses casos mini placas, quando a situação é muito grande, tá? Muito pesada. Olha lá, sai daqui para cá, daqui para cá, e eu chamo a atenção assim, ó, olha onde está a raiz mesial e o plano palatino. Olha a raiz mesial do primeiro molar e o plano palatino. É uma intrusão extremamente significativa, com força leve e constante, sem reabsorver raiz, tá? Então acho que isso que é legal. 150 gramas, 100 gramas a gente põe e intrui, tá, gente? Não precisa encher de força para intruir. Intrusão é perigoso, tá? Vamos lá que eu estou acabando o meu tempo aqui. 2 minutos. Para fechar, gente, eu queria só ilustrar, porque isso aqui é o que o Krishan mostrou nesse último congresso lá nos Estados Unidos, e me chamou a atenção, porque ele transformou, então, sorrisos gengivais em não cirúrgico, só que ele fala o seguinte, ele põe um bracket com muito torque, ele põe fio com muito torque, põe um parafuso com uma força aqui, que é muita força. Gente, tem um preço a pagar, e deixa o paciente morder só aqui, né? O que vai acontecer com esse incisivo? Altamente previsível, né? Tem um preço a pagar, 4 milímetros de reabsorção radicular, tá? Eu não tenho coragem de oferecer isso para o meu paciente. Olha, você era cirúrgica, mas se eu comer metade da sua raiz, talvez a gente transforme você em não cirúrgica. Eu tenho medo de fazer isso. A gente vem de saúde, né, gente? Eu entrar numa sabendo que eu vou perder, ok, não é que eu não tenha reabsorção, eu tenho também, mas eu vou fazer sempre com força mais leve e constante. Então o que a gente faz aqui, hoje, não é isso, né? Ele brinca até, não tira raio-x que está tudo certo, né? Eu queria ilustrar para vocês um caso que a gente está tratando. Ela foi minha aluna, é o último caso, a gente acaba já. Ela foi minha aluna, no 3º ano ela me procurou. Aí eu chamei e falei, vai na sala do professor João, tá? Porque seu caso é cirúrgico. Ela foi e falou, professor, não quero operar. Tá? Não quero operar, mas olha o sorriso gengival dela, né? Já usou o aparelho. Certinho, né? Quase certinho, vai. Olha lá.
ela não gostava tanto, ela fez um enxerto de silicone aqui. Um implante de silicone. Desculpa. Aqui no início, eu brinquei um pouco simulando, porque eu falei, para corrigir isso aí, eu vou extrair dente, essa deprotrusão. Então, extraí. A proposta foi extrair 2 primeiros prés inferiores, 2 segundos, porque eu ia trabalhar com a coragem esquelética no superior. E eu pus aquele caso anterior só para justificar isso, porque, na verdade, eu usei uma mini placa desse lado com um cantilever no fio, 60 gramas de força, outro cantilever no fio, 60 gramas de força, o elástico de cadeia como se fosse um IZC, para inclinar o dente para lingual, porque é o que eu quero, e tenho mais um cantilever lá atrás, puxando esse molar para cima, 100 gramas de força lá atrás. Com 4 cantilevers, eu usei só 2 placas, não 6, tá? Eu não usei 6, não usei 8 mini placas, usei 2 mini placas, com a força leve e constante, para intruir e para intruir. Mas você está trazendo para trás com força pesada. É verdade. Mas no sentido vertical, que é o mais preocupante, está leve. Tá? Então aqui já um pouco mais para frente, movimentando, deixando espaço. E ela, na verdade, está assim. Essa foto foi de ontem. Mas olha a modificação, gente. Parece cirúrgico, né? Eu comecei a tratar ela em janeiro, depois da formatura. Janeiro não, fevereiro. Ela falou, professor, eu me olho no álbum de formatura e não me reconheço. Ela vai para a faculdade, as pessoas falam, o que você fez aí, Botox? Botox fizesse isso, ia ser bom, né, gente? Acho que não tinha tanto Botox. Olha o que mudou. Aqui, intruiu, né? Tá vendo que diminuiu o comprimento? Vou ter que fazer uma gengivectomia, uma gengivoplastia aí depois, né? Mas mudou muito, gente. Tá namorando, né? Nossa, tá feliz da vida. Mudou tudo. E aqui eu queria só chamar a atenção, ok, arredonda um pouco o ápice? Arredonda um pouco o ápice também. Tá intruindo. Mas, gente, não é metade da raiz. Tá? Olha lá. Saindo dessa posição, e eu, assim, para não roubar na sobreposição, eu sobrepus na base do crânio, sobrepus no nariz e pus as radiografias mesmo aí, tá? Pra vocês verem o que aconteceu. A gente tem a tendência a roubar quando está desenhando, tá? Isso todo professor. É uma bomba, né? A gente quer mostrar mais do que aconteceu. Tá aí, ó, tá? É o real. Olha lá, falando, ó, quando eu desenhei lá, eu vi mais do que aquilo ali que estava mostrando. Mas